Então é muito importante para quem é planejador financeiro no regime full-time ser visto como esse profissional. Porque a partir do momento que você é visto como esse profissional, você vira uma referência. Você vira uma pessoa que é buscada, uma pessoa que é requerida nesse meio. E além disso, você também tem que dedicar tempo para sua carteira de clientes, para analisar a fundo sua carteira de clientes, fazer a gestão da sua carteira de clientes, dedicar tempo para estudar os melhores materiais, para passar a melhor mensagem possível para o seu cliente. Você precisa também dedicar tempo para se aperfeiçoar, para estudar e dedicar tempo para, no início da profissão, que é muito importante, prospecção. Porque no início você não vai ser visto como uma autoridade naquele mercado, no início você ainda está galgando o seu caminho. Então você vai estar abordando as pessoas do seu meio, as pessoas das suas redes sociais, as pessoas do seu ciclo, para poder você levar educação financeira para essas pessoas. Por isso é muito importante você ter todo o conhecimento técnico necessário para de fato agregar na vida dessas pessoas. Seja através de um curso de formação, seja através de uma formação do mercado financeiro. Mas você não precisa ter uma formação do mercado financeiro tradicional, como por exemplo um curso de economia, um curso de contábeis ou um curso de administração para ser planejador financeiro. Por exemplo, o meu sócio, Henrique, ele é advogado e hoje ele atua como planejador financeiro. Por quê? Porque ele teve uma formação específica para ser um planejador financeiro. E hoje aqui na Sync, a gente tem essa formação, que é o nosso curso FinLife. Então a gente forma planejadores financeiros para transformarem a vida das pessoas através da educação financeira. Então o regime full-time, você tem uma grade de horários muito maior do que o regime part-time, então você consegue se dedicar mais para atividades chaves do seu negócio. E essas atividades-chave são o que vai alavancar o seu resultado com o passar do tempo. Além dessas atividades-chave, você também tem que dedicar tempo à sua carteira de clientes. Tem que dedicar tempo ao acompanhamento financeiro, tem que dedicar tempo à montagem de consultorias, tem que dedicar tempo a avaliações financeiras, a melhorar toda a qualidade dos entregáveis para o seu cliente e estudar também todas as oscilações que irão ter no mercado financeiro. E a partir do momento que você começa a ter todo esse entendimento, você define uma grade de horários, conforme o regime que você definir, seja part-time ou full-time, você começa a otimizar o seu tempo, você começa a ter uma gestão de tempo muito mais eficiente e, consequentemente, escalar os resultados do seu negócio. Porque muitos empreendedores hoje não têm uma gestão de tempo eficiente. Então é imprescindível para a profissão de planejador financeiro, que muitas vezes você vai estar sozinho, você vai acordar desmotivado, e é normal, porque o ser humano é assim, você tendo uma gestão de tempo, sabendo o que você precisa fazer, sabendo do potencial de resultados que você consegue entregar e agregar na vida das pessoas, você consegue acordar muito mais motivado porque você vai encontrar o seu propósito. Você vai ter, além do propósito definido, uma gestão de tempo muito mais eficiente e diversos benefícios que a profissão de planejador financeiro te proporciona. E depois desse momento que a gente entende a diferença entre os dois regimes de trabalho, que é o regime part-time, um regime que você vai conseguir atuar como planejador financeiro, mas não de forma integral, uma forma muito mais uma forma muito mais transitória para a transição de carreira. E o segundo regime, que é o regime full-time, que é um regime de dedicação exclusiva, a gente começa a entender os potenciais de ganhos da profissão de planejador financeiro. Então, o planejador financeiro hoje tem diferentes formas de ganho. Eu gosto de resumir essas diferentes formas de ganho em três formas. A primeira forma que ele tem de ganho é através da venda do seu planejamento financeiro. O planejamento financeiro é um plano de vida que o consultor, né, que o educador, que o planejador financeiro vai fazer, elaborado nas informações que ele vai coletar do seu cliente. Informações particulares e informações individuais, até porque cada cliente tem um objetivo diferente, tem um perfil de risco diferente, tem uma realidade financeira diferente. Então, nenhum planejamento financeiro vai ser igual ao outro. Isso é que é o mais legal na profissão. Não é uma profissão monótona, é uma profissão dinâmica. Então, a todo momento você tem uma particularidade ou outra ali de um cliente que você precisa se desenvolver, estudar e se capacitar para resolver aquele problema específico. E isso é muito interessante. Por quê? Porque esse plano de vida
que o planejador financeiro vai montar para o seu cliente, ele vai variar de acordo com todas as informações que ele vai coletar na primeira reunião, que é a reunião de avaliação financeira. Então, ele precisa coletar algumas informações chave dessa reunião para poder montar um plano, montar um planejamento muito mais específico, um planejamento muito mais personalizado e direcionado para a realidade daquele cliente. E eu vou dar um exemplo hipotético aqui. Quando você vai planejar uma viagem, se você não souber o destino, se você não souber quanto tempo, quanto você pretende gastar, você não vai conseguir montar um planejamento de viagem eficiente. Então você precisa de algumas informações chaves para poder planejar essa viagem. Para o planejamento financeiro é a mesma coisa. Se o planejador ele não tiver essas informações chave, ele não vai conseguir montar um planejamento assertivo, um planejamento que de fato agregue na vida financeira do seu cliente. Então ele precisa saber quais são essas informações-chave que ele vai coletar para poder direcionar a consultoria, para poder direcionar o planejamento. E depois que ele vende esse planejamento, que muitas vezes é um plano de vida, e esse plano ele vai variar, né? Ele pode até refazer esse planejamento conforme o cliente aumente renda, mas aí é uma coisa boa para o cliente, né? Digamos que um cliente que se formou agora em medicina comece a ganhar 15 mil por mês, fez residência, fez especialização, comece a ganhar 30, 40, 45 mil, é um planejamento totalmente diferente, porque as necessidades mudaram. E aí o planejador vai precisar montar um novo plano, adaptar todo aquele planejamento que ele fez anteriormente. E a partir desse momento que ele venda o planejamento financeiro dele, que eu gosto de chamar, até porque meus clientes denominaram isso como entrada, que é a entrada, né, do trabalho, ele vai para a segunda forma de renda, que é a renda recorrente. E a renda recorrente é advinda do acompanhamento financeiro ou do suporte financeiro. O acompanhamento financeiro são reuniões periódicas e essas reuniões elas vão variar conforme a necessidade do cliente. Tem cliente que tem a necessidade de ter essa reunião mensal, tem cliente que tem a necessidade de ter essa reunião a cada 2 meses ou a cada 3 meses. Mas esse acompanhamento é muito importante, o planejador financeiro ter com seu cliente para conseguir monitorar e ver se ele vai estar seguindo com tudo aquilo que foi planejado inicialmente. Por quê? Porque se o planejador financeiro não monitorar, o cliente muitas vezes ele não vai conseguir seguir o planejamento da melhor forma possível. Então esse acompanhamento financeiro ele é imprescindível. E nesse acompanhamento financeiro, o planejador ele vai avaliar todo o controle financeiro do cliente. O planejador financeiro vai analisar todos os produtos que o cliente tem, se foram feitos, se não foram feitos, a rentabilidade dos ativos, a rentabilidade da previdência, se vale a pena portabilizar ou não, a rentabilidade da carteira, se vale a pena se desfazer de alguma posição ou não. Então esse acompanhamento ele é muito importante. Por quê? Para saber se tudo aquilo que foi planejado e tudo aquilo que foi recomendado inicialmente ainda faz sentido, porque o mercado ele não é estático, o mercado financeiro ele é volátil. E depois do acompanhamento financeiro, e um detalhe importante, o acompanhamento financeiro também não é algo monótono, coisa que antes no modelo de negócio tradicional da consultoria financeira era algo monótono, aqui na Cinti a gente revolucionou isso e a gente desenvolveu materiais com diferentes temas para que o planejador ele agregue na vida financeira do seu cliente. Diversos temas de interesse comum, como por exemplo milhas, renda fixa, renda variável, criptoativos, planejamento de viagens, educação financeira para os filhos, comprar imóvel ou alugar e muitos outros temas, para que a cada reunião de acompanhamento o planejador financeiro sente com o seu cliente e agregue um novo tema, para que o cliente tenha o sentimento de sair daquela reunião com um novo conhecimento assimilado, com um novo conhecimento agregado. E o terceiro ponto que a gente tem como forma de receita é o que eu gosto de chamar de renda passiva, que é a renda advinda dos produtos que o planejador financeiro ele vai indicar para o seu cliente conforme a necessidade dele. O que é importante a gente entender? O planejador financeiro é um profissional responsável por defender os interesses do seu cliente perante a relação conflituosa que há no mercado. E a partir desse momento, dessa terceira forma de ganho, que são produtos do dia a dia do seu cliente que o planejador financeiro vai recomendar, como, por exemplo, um seguro de carro, que querendo ou não, para proteção patrimonial é muito importante, um seguro de responsabilidade civil, que para algumas profissões
como prestadores de serviços ou profissionais da saúde. A gente tem a responsabilidade civil como proteção profissional, que é muito importante para a proteção financeira, como seguro de vida ou até mesmo plano de saúde, que são produtos importantes para a proteção pessoal dentro da proteção da segurança financeira. Então, esses produtos, e tem outros produtos como créditos, financiamentos, consórcios, carteira de investimentos, previdência privada, todos esses produtos que têm relação com a vida financeira do seu cliente, o planejador financeiro ele vai indicar um produto que gere uma economia financeira para o seu cliente. Muitas vezes, pelo mercado financeiro ter uma relação muito conflituosa, vai chegar um corretor de seguros e vender um seguro aqui que não seja condizente com a realidade, com as necessidades do cliente. Vai chegar um banco, vai oferecer um financiamento, vai oferecer um crédito que muitas vezes não é condizente com a realidade e com os objetivos do cliente. O que é que o planejador financeiro, como é que ele entra nesse papel? Ele vai pegar todas essas informações que o cliente está sendo bombardeado, porque o mercado financeiro quer vender. O profissional que está ali, ele vai defender a camisa da sua instituição e o planejador financeiro vai pegar esse produto e vai entender como esse produto e se de fato esse produto ele se alinha com os interesses do seu cliente. E se não tiver alinhado com os interesses do seu cliente, ele vai chegar e vai falar ao cliente: esse produto não faz o menor sentido para você. E o que é que ele pode fazer se for um produto que seja alinhado com os interesses do seu cliente? Ele pode chegar e olhar em diferentes instituições financeiras para tentar baratear esse preço para o seu cliente. Ao invés, por exemplo, de o cliente pegar um financiamento para o seu imóvel próprio, o planejador financeiro ele vai ver se o financiamento é o melhor caminho ou se é um consórcio, por exemplo, ou se é melhor o cliente esperar um pouco mais e fazer uma compra à vista. E se caso for o financiamento, qual é o papel do planejador? Ver se aquele banco está oferecendo a menor taxa do mercado. Porque se não tiver, o planejador ele vai atrás do banco que vai oferecer a melhor taxa para o seu cliente, para já gerar uma economia na linha do tempo. E nada mais justo do que o planejador financeiro, o responsável por gerar a economia para o seu cliente, receber uma comissão desse produto. Até porque no mercado financeiro alguém vai estar sendo comissionado. Seja de um seguro de vida, seja de um seguro de carro, seja de uma carteira de investimentos, alguém vai receber uma comissão. E nada melhor que seja o planejador financeiro, por quê? Porque ele vai buscar a economia para o seu cliente. Ele vai buscar o que é melhor no mercado para o seu cliente. Então, o planejador financeiro também tem esse papel de buscar as melhores oportunidades para gerar uma economia no fluxo mensal do seu cliente, porque ele sabe que com aquela economia o cliente vai conseguir investir mais e acelerar a conquista dos seus objetivos financeiros. Então, ele começa a receber essa renda passiva. E existem alguns produtos que pagam uma comissão vitalícia, como por exemplo um seguro de vida, como por exemplo uma previdência. E existem produtos que pagam comissões únicas ou comissões recorrentes até um determinado período de tempo. Uma comissão única, por exemplo, um seguro viagem, uma comissão recorrente por um determinado período de tempo, um financiamento, um consórcio. Então, varia muito do produto. E aí o planejador financeiro vai começar a aumentar as suas possibilidades de ganho tendo essas parcerias, tendo essas empresas parceiras. E o mais legal de tudo é que ele não vai ficar enviesado a nenhuma dessas parceiras. Ele vai buscar, de fato, o que é melhor para o seu cliente. O que gere uma economia para o seu cliente. Seja uma redução de taxa, seja baratear um determinado produto e vai muito além disso. Então o planejador financeiro ele tem a entrada, que é a venda do planejamento financeiro. O planejador financeiro ele tem a recorrência mensal, que é através do seu acompanhamento, que são reuniões periódicas conforme a necessidade do cliente. E o planejador financeiro tem a comissão dos produtos que ele vai recomendar, que ele vai indicar conforme a necessidade do seu cliente.